porque o Kawaguchi é monstrão. Eu já fiz 2 linhas de frente com ele, que foi aula. Eu quase não falei nada. Uma honra é minha, obrigado. Eu só gosto de sempre que a gente vai falar sobre o assunto Israel-Palestina, uma coisa que eu aprendi com o Kawaguchi, aprendi com todos os comentaristas que tem aqui, e principalmente os anti-horários que já passaram por aqui, é que tá tudo em cima de Israel. Isso é o que eu de fora percebi aprendendo aqui com os grandes, entendeu? Tudo tá em cima de Israel e o resto do mundo tá fazendo vista grossa. Então, tá Israel tendo que cuidar da Palestina, de certa forma, ou seja, eles mandam até água para eles. Tá Israel tendo que resolver o BO agora sozinha. Tá todo mundo de olho em Israel para não passar dos limites, mas ao mesmo tempo Israel é quem toma chuva de bomba, porque se ela não tivesse o guarda-chuva do domo, já era. Israel já tinha acabado há muito tempo. E a gente acaba, às vezes, assim, tomando pra gente essas dores que a gente não, só tem como saber quem vive lá, e esquece desse detalhe de tipo assim, gente, isso tá chegando a esse ponto porque o mundo tá fazendo vista grossa. O mundo tá se coçando agora por causa que talvez o petróleo suba de preço. Tem o pessoal dos Emirados Árabes, o Cal até falou aqui, entendeu? O pessoal dos Emirados Árabes que talvez já falou, ó, se vocês ficarem muito do lado de Israel, talvez eu corte aqui o gás. Entendeu? Também não corta, fica naquela de abrindo e fechando torneira, né? Blefando, abrindo e fechando torneira. Sabe que até a Venezuela, agora uma notícia recente, quando teve a guerra quando a Rússia invadiu a Ucrânia, um dos grandes fornecedores de petróleo era a Venezuela. Isso. Aí os Estados Unidos falou assim, não, vamos começar a normalizar a relação com a Venezuela. E já ontem, já surgiu um novo acordo de acabar com as sanções da Venezuela. Por quê? Exato. Porque os Estados Unidos precisam de petróleo. Vai recorrer até a Venezuela agora. A gente tem o Irã lá do lado, que se o Irã entrar só de estar rolando um entreveiro lá, já está fazendo com que o petróleo aumente um pouco. Se o Irã entrar, aumenta muito mais. Mas não é que nem os anos 70, né? Entendeu? Mesmo porque Israel e Hamas não tem nada, não produz petróleo, não tem muita essa importância. Gás é muito forte, Israel, né? Não, é que tem a causa palestina, esse é o problema. Os países que produzem o petróleo, eles são muito... A velha guarda desses caras, a velha guarda da Arábia Saudita, para eles, a questão palestina, de Israel atacar a Palestina, é uma coisa muito importante. Mas me fala uma coisa, essa Palestina, né? Foi o Arafat, né? Ele que bolou esse... Porque o Arafat, ele virou um queridão no momento. Ganhou o prêmio Nobel. Sim, Bill Clinton. Ganhou o prêmio Nobel. Aí apareceu essa Palestina, a filha dele mora em Paris, ele pereceu... Mas a Palestina é um povo esquecido pelo resto. Cristãos esqueceram a Palestina, os muçulmanos esqueceram a Palestina. Mas eu digo essa Palestina... E deixaram tudo no guarda-chuva de Israel. Tipo, Israel que se vire. Sim, Quem deu território, você fala, não, né? Eu digo essa Palestina desse jeito que é. Atual. Essa Palestina na ONU, porque ele chegava lá, pô, chegou o Arafat, ele tinha... Pô, o pessoal mais velho lembra dele, né? Yasser Arafat. O Arafat, ele era o presidente da Autoridade Palestina. Isso, né? da OLP. Isso, da Organização para a Libertação da Palestina. Que é a OLP. E a OLP é mais antiga que o Hamas. O Hamas surgiu lá em 87, 88. Por quê? Porque eles pegaram todos os caras que eram da OLP, que eram religiosos. A OLP era uma organização não religiosa. Só que os religiosos muçulmanos, eles eram... Não estou falando do Islã, estou falando daquele grupo especificamente. Eles eram mais radicais. Eles eram contrários à existência do Estado de Israel. Isso. Aí eles pegaram esses caras da OLP e se juntaram com outros caras que se chamavam Irmandade Muçulmana. E esses caras fizeram o Hamas. Isso em 87, 88. Então, na verdade, foi uma radicalização naquela época dos caras da OLP, que era a Organização pela Libertação da Palestina. O Hamas virou um braço muito mais radical. Não era hoje a gente tem o Hamas e o Fatah. O Fatah é um grupo político. Mas o Fatah também esquecido. Então, mas se você pegar essa guerra hoje, porque fica esse negócio do passado, não sei o quê, hoje em dia... é a aproximação de Israel, porque já tem ligação diplomática, já teve com quase todo mundo. Sim, Arábia Saudita agora. Tava tentando com a Arábia, que é o país mais importante entre os árabes lá. Que é tem inimigo mais do dinheiro. Irã, inclusive. Aí que tá. A treta agora é justamente essa. Não tem mais essa conversa. É business. É dinheiro, é poder ali no Oriente Médio. O que eu aprendi aqui com o pessoal aqui é que o Hamas ainda é a série B do terrorismo.
Porque você tem o Hezbollah, que ainda é bem pior do que o Hamas, né? Só que o Hezbollah mas não tá no tem como guarda-chuva enfrentar do Irã. Israel. Não tem como enfrentar Porra, você tá Israel, brincando. mas Israel, você faz a... Você viu ali o... Não, é Israel, se quiser, arrebenta todo mundo ali. Mas... É que Israel é o seguinte, os caras falam assim, se Israel perde a guerra, acaba Israel. Ele não pode perder uma guerra. Ele não pode perder. Exatamente. Porque todo o princípio do Hamas é liquidar o povo. Isso, não existe... É o que o Hitler... Hamas não quer Estado palestino. O Hamas quer extinção de Israel. Do povo. A OLP aceita a existência de Israel. O Hamas não aceita a existência de Israel. E uma coisa que você tocou precisamente aí, Emílio, é o seguinte... Tem a questão da Arábia Saudita. Tinha um acordo para a Arábia Saudita reconhecer o Estado de Israel, que também não reconhece hoje, mas ela ia ter um acordo de defesa junto com os Estados Unidos. Então o trato era assim, você reconhece Israel. Não, beleza, reconheço Israel. Só que Israel vai ter que reconhecer os palestinos também, vai ter que ter um Estado palestino. Não, tá certo, vamos fazer assim. Aí teve uma série de outros acordos menores na área de energia nuclear para uso civil, não militar, mas o acordo estava indo. E você tinha também um tempo aí fazia tempo que o Irã estava quietinho, não falava da destruição do Estado de Israel, então parece que eles meio que deram uma... Parecia que a coisa estava andando. O processo de paz estava andando. Vai ter uma narrativa aí muito complicada que o pessoal vai falar, não, porque Israel não respeita os palestinos. Aconteceram alguns problemas. Por exemplo, existem assentamentos de Israel que são ilegais à luz do direito internacional. Ou seja, ele botou lá uma cidade onde não tinha direito de botar. Isso existiu. Mas você não pode... Mas o que a gente está falando são organizações que querem o fim de Israel, querem a destruição do país, do povo, o que é muito mais complicado. A gente você ter o nazismo de volta. A gente estava indo para uma negociação de paz e o Hamas aparentemente não está interessado em nenhuma paz porque fez um atentado absurdo. É porque o Hamas também perde força. Aí é que tá. Para eles, o bom é a bagunça, né? E eles agora conseguiram a bagunça, né? Conseguiram a bagunça. E uma coisa que você estava falando, as gerações, imagina, Isso. Né? Imagina o ódio dessas crianças que viram tanto de um lado quanto do outro. Porque você tem o jovem judeu que com certeza ou conhece ou tem alguém na família que morreu. E você tem o jovem palestino que já vai crescer numa Palestina onde 40% não trabalham, você tem 40% de desempregados, você tem um lugar que está destruído e você tem terroristas em volta dele que ajudam com um pouco de comida que chegam para ele, ou seja, eles vão ser vistos como heróis e ele vai ficar toda hora apontando pro menino judeu que está no Israel, pegando o menino palestino e falando assim, tá vendo aquele moleque ali, ó? É ele que destruiu tudo isso aqui. É uma superpopulação. Não terá paz nunca, então. Porque você já vai ter esse moleque crescendo. É onde eu falo que o mundo fez vista grossa. Porque era pro mundo ter entrado ali e resolvido não só o problema do povo palestino, resolvido o problema do Hamas. Porque hoje o que a gente está vendo, depois Mas o mundo há uma semana a gente está vendo que as pessoas dividirem essa guerra entre Israel e Palestina, sendo que essa guerra é Israel versus Exatamente. Hamas. Tem uma coisa que o mundo vai ficar de olho hoje. A gente está falando hoje, vai ter uma votação no Conselho de Segurança da ONU de um texto que foi proposto pelo Brasil. E esse texto ele traz alguns pontos positivos e outros polêmicos. O positivo é o seguinte, ele está pedindo para se fazer corredores humanitários. Você tem que deixar entrar na faixa de Gaza ajuda humanitária, água, medicamentos. Isso, as convenções de Genebra, que são aí que é o direito de guerra, né, o direito dos conflitos, ele prevê, você tem que deixar, a população civil não pode sofrer. Mas tem uma parte que é muito polêmica, porque o texto proposto pelo Brasil diz o seguinte, diz que você tem que revogar uma ordem que Israel deu para que os palestinos eles saiam do norte da Palestina e vão para o sul. Por que Israel fez isso? Porque ele vai bombardear a cidade de Gaza, que era o QG do Hamas. Então ele está falando, quando começar a invasão terrestre, quando começar o bombardeio, não vai dar para sair ninguém, porque essa é a característica da guerra. Gaza, você tem a Gaza do chão pra cima e você tem a Gaza que é que os caras não sabem, né? Que os caras fizeram uma espécie de formigueiro tipo lá. Vietnã. Mas se você tem direitos... Você tem duas Gazas, na verdade. Só para concluir esse raciocínio, se isso for aprovado do jeito que está sendo proposto e uma das países que propôs é o Brasil, isso vai ser negativo para Israel.
Porque Israel está falando para essas pessoas, saiam daí porque a gente vai bombardear. Eles querem preservar essas pessoas. E o que a ONU, que as pessoas, os críticos dessa proposta estão dizendo... Fiquem aí. Tá falando, não, você não pode movimentar uma população de 1 milhão de pessoas em uma semana, da noite pro dia, vai morrer muita gente. Mas se ficarem lá, vai morrer muito mais. Não, mas se você usa direitos de guerra, se você usa direitos de guerra, como você citou, então se assume que está tendo uma guerra lá. É muito mais agravante criminoso a vista grossa, que nem você citou, porque está sendo reconhecido que está uma guerra, ninguém está interferindo e também ninguém está fazendo nada para acabar. Mas não deixar o corredor também prova o quanto eles são terroristas. Exatamente. Está proibindo as pessoas saírem de lá, né? Está proibindo as pessoas saírem, bombardeando estradas, não, inclusive. eles usam civis de escudo humano. Isso. Não deixam sair, eles raptam pessoas de lá justamente para identificar, e é uma tática de guerrilha. Então, tem relatos que eles se vestem até de soldados de Israel para confundir os outros. Você não acha que isso aí, a gente que mora no Ocidente, a gente fica dando palpite, não querendo... Tem noção, a gente não sabe. E não tem ideia, não tem noção do que é viver no Oriente Médio e tá lá com essa... O Berlusconi, o velho Berlusca, ele era muito amigo do Gaddafi. E quando teve aquela invasão lá que na Líbia. Na Líbia, que foi, não sei quem era o presidente da França. Não sei se era o Sarkozy, eu não lembro quem era, se era o Macron já. Eu acho que era o Sarkozy. Era o Sarkozy. Não tenho certeza. Que ele invadiu, o cara falou, bicho. O Berlusca chegou lá pro Sarkozy, não sei para quem, falou, bicho, não faz isso. Não mexe. Você sabe como é conhecido o Gaddafi lá? O rei dos reis. Porque lá é esse o pensamento. Não pode ter fraqueza no Oriente Médio. O Oriente Médio não tem esse negócio nosso que é meio cristão, meio de a gente é assim, a gente é humanitário. Esse pensamento meio esquerdola que a gente tem do oprimido e do opressor, não tem essa conversa. É guerra, bicho. Ali, meu amigo, mas pode opinar nas suas proporções. Então, não tem. Os Estados Unidos, depois que caiu o muro, achou que ia levar a democracia para o mundo inteiro. Ficou 30 anos lá, gastou todo o dinheiro que teve no Afeganistão, saiu com o rabo entre as pernas e não resolveu o problema. E não vai resolver o problema. Acho que essa é a maior questão. Como é que qual é o objetivo? Porque é arrogância nossa. Sim. A gente acha que a gente falando aqui, olha, precisamos fazer um corredor humanitário. Mas ninguém foi lá, entrou na casa dos caras, matou filho, matou velho, matou criança. Com o brasão da ONU. Você entra lá com a ONU, lá com aquele terno azul. Inclusive essas resoluções da ONU, elas pressionam só Israel, porque a resolução vai dizer o seguinte: vocês solicitamos a imediata liberação dos reféns. Você acha que o Hamas vai cumprir porque a ONU pediu? Sim. Vai sim. E o soldado 200 querendo 6 mil. E o soldado que é o soldado lá, porque lá isso é a regra, né? É maçada nunca mais. Exatamente. Né? Porque só o judeu sabe o que foi Massada. Que o judeu, pouca gente aqui conhece essa história de Massada, e o exército lá, ele fala Massada nevermore. Matou o outro pra... Massada nevermore. Eu não sei falar em hebraico, mas é mais ou menos isso. Massada law again. Só um pouquinho. Entendeu? Mas a história de Massada é porque um teve que matar o outro, porque o judeu não pode... Conta aí a história de Massada. Basicamente, quando foi invadida Massada, o judeu tinha que... Os caras estavam colocando os próprios judeus embaixo para invadir. Então o que os caras faziam? Eles jogavam pedra nos caras. Quando descobriram que eram judeus, eles falaram, cara, não vão mais matar os caras. E no judaísmo, Samidana, você não pode se suicidar. Então um teve que matar o outro e só o último soldado israelense teve que se matar. Isso teve que se matar. Então nunca mais um soldado matava o outro. Aceitar isso acontecer de novo, que é a discussão com as vítimas, com os sequestrados, com os civis israelenses, que não sabe para onde ir. Mas a gente tem que fazer um break? Podemos? Então eu queria fazer uma... Com ele é assim, não, é o Biden. É o Biden. Continua a guerra, para a guerra. Minha faz pergunta um cordão. Aonde o Benjamin Netanyahu falou, vamos aniquilar o Hamas. Como que Israel vence a guerra, na sua opinião? Eu acho que é muito complicado porque o Hamas ele é uma ideia, ele não é só um exército. Eu acho que Israel ela consegue desarmar até certo ponto. É muito parecido com as organizações criminosas que a gente tem aqui no Brasil. Você vai falar, eu vou acabar com a organização criminosa dentro da comunidade lá. Você pode entrar com qualquer operação, aí seja lá Comando Vermelho, PCC e tal. Aquilo vai continuar, mas não significa que você pode ignorar. Você tem que ir lá de vez em quando e chutar o
formigueiro, assim. Eu acho que é isso que Israel tá fazendo. São 40 mil, né? Mas, sabe que 40 mil homens, mano. Misturado com a população civil. São 2 milhões, né? É muita gente, E né? a população de Israel não é tão grande, são menos de 10 milhões de habitantes, é menor do que a cidade de São Paulo, a população de Israel. Então, quer dizer, não. E uma grande questão, o que acontece depois? A gente pode até falar de como que seria militarmente essa invasão, como vai ser, ela tá iminente, né, essa invasão terrestre, mas quando vai morrer muito soldado israelense, porque, por exemplo, quando você invade lá na Ucrânia, quando tinha batalha em campo aberto, a ideia era que você tinha que ter 3 atacantes para cada defensor. Então, tinha que ter 3 russos para cada ucraniano defendendo. Isso em campo aberto. Se você vai para a cidade, isso sobe para 6. Mas numa cidade como a cidade de Gaza, que tem vielas pequenininhas, que tem prédios que fornecem muito abrigo, essa relação pode ser até de 12, ou seja, você precisa de 12 israelenses para cada defensor. Sem cada falar o formigueiro embaixo. Sem falar dos túneis embaixo. Aí, de repente, o cara aparece na retaguarda de Israel. Então vai ter muitas baixas. Porque o grande problema é ocupar o território, né? Que aconteceu lá em Alepo, né? Alepo foi exatamente, ele não conseguia entrar, porque você entra, você perde muito soldado. E aqui, né, a gente tem essa característica. Tem imprensa livre, a imprensa e o país que está fazendo isso, os Estados Unidos voltou para trás por causa disso, né? Porque morreu muita gente. O cara não aceita. Muito dinheiro que você gasta na guerra também. Dinheiro e vida, pô. O que provavelmente Israel vai ter que fazer é tentar tirar o máximo de pessoas possível para poder bombardear esses lugares onde tem os túneis. Porque acabar com o Hamas é que nem ele falou, é uma ideia, que nem o Luiz falou. O Hamas é uma ideia. Os poucos que vão sobrar vão acabar indo para o Hezbollah ou para outros grupos dali. É aquilo que Mas você acabar falou. com a maioria ali do suporte técnico deles... Al-Qaeda, você não termina com a Al-Qaeda. Isso já dá um belo de um preju. E aquela coisa aí, Israel e dominar esse pedaço. Porque não tem como Israel ir lá, bombardear e falar tchau. Se vira aí com entulho. E se Israel tenta tirar o pessoal civil, aí é criticado também. É uma guerra de informação, né? Sim. Porque se falar, não pode tirar porque vai ser muito penoso e as pessoas estão nos hospitais. Claro, vai ser penoso. Mas se não tirar, essas pessoas não saem depois de lá de dentro. Né? É muito complicado. E se você entra lá, qual que é a questão depois de você manter esse território? Como é que você vai manter? Num território que é hostil. Israel é uma democracia. O Hamas... A pressão ética está só em cima de Israel. Que a gente estava falando, a pressão ética só existe em Israel. Não existe pressão ética. Não existe pressão ética com o Hamas, né? Sabe quando foi a última eleição do Hamas? 2006. 2006, exatamente. Não é uma democracia. Bala. Tem uma galera anti-horária que fala isso, do tipo, não, o povo escolheu o Hamas. Quando? Em 2006. E ganharam a eleição matando todo mundo. É importante falar também, né? Que ganhou na democracia. Os caras mataram os oponentes políticos. E aí você entra num país autoritário que não quer democracia, num país, é um território, tecnicamente. Mas você entra na faixa de Gaza, que não está interessada em democracia, e você vai tentar impor a democracia para eles. A gente já viu isso acontecer no Afeganistão. A gente já viu o que acontece. Sim. Não é uma opção. Com o povo que está preso, porque o Egito falou não quero ninguém aqui, o Irã também não vai deixar, ninguém consegue sair de lá. Estão bombardeando as estradas. Olha, você bombardear a estrada. Estão bombardeando as estradas para que eles não possam fugir. E tem o povo também, que aí também, o povo também não ajuda. Fica o povo do Ocidente compartilhando o vídeo da época do Gaddafi, como se fosse agora. Sim. Ou vídeo de prédio sendo implodido. Mas isso também... Aí também... Mas isso também é porque o cara não sabe direito. Também, mas eu recebi uns da guerra não sei que guerra. Os caras misturam. Iraque, mas não é nem esse o ponto. De Alepo, o que é revoltante é você ver um cara no Brasil defendendo o Hamas por um... Aí você fala, cara, como é que esse cara... Se ele... Então, porque coloca o Hamas para administrar aqui o Brasil... Mas não é só do Brasil, né? Nós tivemos manifestação nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, tudo... É uma guerra de informação. Tecnicamente, como que os militares tratam isso? Eles falam, é uma manobra informacional. Você tem esse componente aí da informação, você tem o povo e você tem a guerra em si, aquela guerra física com tanque e avião. A guerra física do tanque em avião, ela acaba sendo a guerra de informação tem tanta importância quanto essa. Mas é só para a liberdade de ação de Israel. Ou seja, eles vão tentar
diminuir a liberdade de ação do exército israelense, falando: vocês estão cometendo crimes de guerra, vocês estão matando civis. Que eu já ouvi anti-horário falar isso, falar que o Hamas só fez o que fez, que era para poder o mundo colocar os olhos no terror que Israel estava criando. Eu falei, cara, mas quem está filmando os vídeos que a gente tem, as imagens que a gente tem, não são de um espião judeu que foi lá, ó, e pá... Não, é o próprio Hamas. Inclusive, a morte de terrorista do próprio Hamas. Os vídeos que a gente tem não são vídeos. Os únicos vídeos que a gente tem, que a gente pode falar, ó, o pessoal lá de Israel que filmou, a galera que tava na rave. Bebê fake. Vocês viram o boneco de bebê? O resto é o Hamas. Mas tem o... Irmão, você cometeu atrocidade, você fez live, vocês fizeram live com o celular da tiazinha que vocês acabaram de matar. Na conta dela. Então, tipo assim, acabou. O que o Hamas fez, na verdade, foi colocar o planeta ao lado de Israel, e os poucos países muçulmanos que ainda podiam ficar ali do lado deles falaram: não, você é louco, nem vi. Mas a repercussão também tem repercussão no mundo, né? Parece que o Museu do Louvre foi evacuado às pressas, ou ontem ou hoje. Teve ontem o ataque terrorista na Bélgica. Assim, a preocupação e aí os dois podem responder. Primeiro, quanto tempo vai demorar para ter uma decisão? Porque essa guerra, cada dia que passa, morre mais gente, é mais triste. E segundo, qual que é a chance de contágio para outros países? É que o mundo mudou, cara. Hoje em dia é muito diferente. O mundo, hoje em dia, os outros países têm muita importância, né? Você vê a própria Ásia. Não é mais como era. Não é mais como era no final da Segunda Guerra. O mundo mudou bastante. E a gente tem aqui... Você tocou no assunto que eu acho que é o mais importante disso, é porque o que acontece? Israel tem lá, aí tem a Jordânia, aí tem esses assentamentos, aí tem os palestinos que estão lá. Aí o palestino é mais pobre. Aí ele fala, aí o judeu ele coloca, ele faz o assentamento que o cara está melhor, que tem mais condição, porque o próprio pensamento é diferente. Aí ele fala, olha, se você tiver o mesmo pensamento, você vai progredir na sua vida. E o palestino fala, ó, tá vendo? Por causa desse cara aí, a gente tá ferrado. É o opressor. Esse é o opressor nosso. É o vendido. Então, esse é o vendido. Então é uma guerra, cara. E a população, né, a gente tem esses princípios, né? Quem acredita num Deus, ele tem esse princípio. A gente tem que ter esse princípio. É o mínimo, né, cara? De ser humano. O princípio de ser bom com o outro, né? De olhar o outro. Todo mundo acho que tem mais ou menos isso. Não, mas você tem isso quando você tá melhorzinho. Esse é um problema do ser humano também. Imagina como tá o cara na Palestina agora. Com quase nada. O cara tá sangue no olho. Sim. É mais fácil pra gente, porque a gente vive num país farto. Então, por mais pobre que você seja no Brasil, dificilmente você vai chegar próximo de passar um perrengue que passa um palestino médio hoje. Isso é o louco. Então, tipo assim, você tem uma divisão ali muito discrepante entre o cara que mora em Israel e o cara que mora na Palestina. É muito perto, é do lado. É do lado e você tá vendo. E você tem muita gente que saía da Palestina para trabalhar em Israel. Então, às vezes, é que nem você falou. O próprio cara que saía da Palestina para trabalhar em Israel, às vezes ele era visto como o vendido. Olha lá o vendido lá, indo trabalhar para os judeus e tal, aí ele voltava para casa, já era visto de outro jeito. E você tem um grupo terrorista, que é isso que as pessoas têm que ter mais consciência. A gente aqui no Brasil, por piores que sejam as nossas escolas, a gente tem uma certa liberdade de pensamento que faz a gente olhar assim e falar, pô, deixa eu dar uma olhada aqui, como é isso aqui, como é aquilo lá. Só que lá não. Lá é um grupo terrorista. Lá você tem um grupo terrorista. Tem esse pensamento racional. Exato. Que vai chegar e dar alguma, entre aspas, benesse para a população, vai trazer lá uma comida, isso e aquilo, e vai falar, ó, somos nós que estamos te fornecendo isso. Você não pode sair daqui. Você não pode sair daqui. Mas você acha que o Ocidente... esse pensamento é muito forte quando você tem pouco. Você acha que o Ocidente vai perder a guerra? Por exemplo, na Suécia já perdeu. O sueco hoje em dia já não sabe o que fazer com os imigrantes que foram para lá, montaram gangues de droga, não sei o quê. Não tem mais cristão, é tudo ateu, não tem mais Deus. Os caras não tem mais Deus. Porque é Deus que dá pra gente. Se você não tiver um Deus... Mas eles perderam uma guerra sem arma. É que nem eu falo que a China tem a arma mais forte do mundo, que é o TikTok.
Entendeu? Que nos outros países é de um jeito, na China é de outro. Exatamente. O Ocidente é a arma mais forte de todas, Lá os caras já perderam a guerra e não sabem o que fazer porque não tem arma. Aí tem lá e tá cooptando filhos de sueco para ser vender a droga, entrou com a droga, tem a gangue, a polícia não pode fazer nada porque tem os direitos, porque se acham superiores, acho que todo mundo vai embarcar na deles e agora não sai do buraco. Ontem mataram 2 suecos. Foi na Bélgica, você me falou aqui, Você não viu lá? A França tá indo no mesmo. Meteram bala em 2 suecos e não sai do buraco. E foi... Tá tendo jogo. Não, foi do jogo, mas assumiram ataque também um grupo terrorista, se eu não me engano, não sei se foi o ISIS, qual que foi. Não lembro aqui de cabeça. Mas o problema eu acho é que tem agora uma vão coisa pipocar vários também, né? O que você acha, Luiz? Eu acho que isso vai aumentar. A gente, logo no começo da guerra, no dia seguinte, do dia 7, lá no Egito, tinha 2 turistas israelenses, só pelo fato de serem israelenses, um policial resolveu matar eles, porque ele viu lá que estava estourando a guerra em Israel, falou, não, vou me posicionar, vou matar os caras só por eles serem israelenses. Então, acho que aumenta a sensação, aumenta o antissemitismo pelo mundo. Sem dúvida. Eu acho que... E a célula adormecida, que é aquele doido, que ele se porta como o cara mais normal do mundo, mas ele tá ali, ó, com 30 grupos que todo mundo tá falando a mesma coisa. Mais ou menos como a gente viu na pandemia. Eu gosto muito de usar o exemplo da pandemia, que tinha os doidos. O que usava máscara dentro do carro, sabe? Sozinho. No mar. Tudo, no mar. Sempre tem esse cara que uma hora ele vai querer ser das duas uma. Ou o justiceiro, eu vou acabar com os terroristas, ou o próprio terrorista. Exato. Que ele vai falar, não, eu vou me juntar a esses caras porque esses caras têm um propósito. E num país onde o pessoal começa a virar muito ateu e vem aquela geração sem um mínimo assim, pra ele virar isso, é 2 palitos. Porque a maioria desses caras usam a religião. Sim, entendeu? Eles deturpam total, né? ali a religião para justificar. Bruxelas ontem, o atirador, ele se identifica como membro do Estado Islâmico. Mataram ele. Eu queria, Mataram. eu queria fazer um break. puxar Não, é um break, mas é um break só pra rádio. A gente continua nas plataformas. É isso, Dedê? Você sabe que você manda aqui, né? Aí, viu? In Panic We Trust. In the day we trust. Vamos fazer um break rapidinho. Vou fazer o break rapidinho pro Reginaldo. A gente volta já para você que está no rádio. Continue com a gente. E nas plataformas a gente continua com esse papo aqui. O que você ia comentar? Não, eu queria puxar o teu raciocínio, que você estava falando dos... o palestino, que ele vê o israelense mais próspero. Talvez, não sei se a palavra seja inveja, mas eu vejo uma coisa que vem muito, que é um pensamento de esquerda, que mais que inveja é o paternalismo. A esquerda pensa assim, o Estado tem que me dar tudo, então, tô vendo ali o israelense que ele recebeu mais. Será que o cara não se esforçou para ganhar aquele dinheiro, por isso ele é mais rico? A esquerda vai vender que ele está escravizando ele. E aí você tem esses caras... que é o opressor e o oprimido. Ela vai vender. Aí o cara fala, mas por que eu não tenho o que aquele cara tem? O Estado tem a obrigação de me dar. O paternalismo estatal que vem da esquerda. E aí o cara se sente frustrado. Ele fala, o meu país não me dá isso. Então, essas organizações extremistas pegam esse cara que está insatisfeito porque ele não recebeu do seu governo uma coisa que ele não trabalhou nada para ganhar. Sim. E ele não recebeu do governo. Ele fala, então eu vou lá e vou explodir uma bomba em alguém porque eu estou sendo injustiçado. Isso é um pensamento que nasce na esquerda. Aqui no Brasil você já tem gente que está tweetando. Tem gente conhecida já tá tweetando coisas assim que você olha, cara que tá defendendo o nazismo assim abertamente, sem remorso, assim, do tipo, Hitler era um visionário. Esse tipo de... O André Leste, não sei se ele já veio aqui, o monstrão, veio direto. Ele Last, né? Last. Ele teve esses dias lá no Amazonas, eu não lembro se foi em Manaus, mas foi ali na região ali no Amazonas, ele teve que ser escoltado. Cara, nós estamos... Cara, em 2023 o cara tendo que ser escoltado porque ele ia falar sobre o que estava acontecendo lá em Israel. É uma coisa muito maluca e você tá vendo gente defender isso, assim, abertamente. Tipo, acabou o pudor. Tipo, acabou... Antes o cara ainda tinha um pudor. E aí você vai puxar a capivara dessa turma, é o cara que até outro dia te apontava o dedo falando você é um nazista. Aí você fala...
Que droga é essa que você É tá muito fumando? louco, é muito louco. E chamar a pessoa, o judeu de nazista. O judeu de nazista. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, meu Deus do céu. Mas eu acho que aí é um pouco de... mas tem... Falta de... acho que aí não é nem maldade. É carência mesmo. Isso aí é outro problema. LGBT, movimento LGBT, apoiando o Hamas. O Hamas. Lá é... Você nem tem direito de queimar. absurdo. Ativistas americanas até falando assim, o hormônio que eu tomo é produzido em Israel. Mas eu tô do lado do Hamas. Não é nem tô do lado da Palestina. Porque quando o cara fala eu tô do lado da Palestina, eu até entendo esse cara. Agora, quando o cara manda eu tô do lado do Hamas, eu falo, caraca, tu não entendeu mesmo a história. E os países vão tentar capitalizar isso. A gente lembra que desde, eu diria que 2018, quando os Estados Unidos começou uma guerra comercial com a China, depois a gente teve em 2022 a invasão da Ucrânia pela Rússia, os países começaram a se dividir em blocos, né? Você tem de um lado a China, junto com a Rússia, aí trouxeram o Irã também para o lado deles e estão tentando agora trazer mais gente. Estão tentando trazer a Arábia Saudita. Você acredita que esse é o novo eixo? Eu acho eu vi um tweet sobre isso. Eu acho que a gente está caminhando para uma Guerra Fria 2.0. E essa guerra em Israel só vai fomentar mais isso. Você acha que nós vamos ficar do lado certo dessa vez? Porque nós tudo do indica BRICS, que nós vamos pro lado errado. Estamos do BRICS, pô. Só tem... O BRICS é nosso. Só tem a NASA. Quem tá no BRICS? O BRICS é nosso. O Irã foi chamado pro BRICS, né? Pela Rússia. Pela China. Pela China, perdão. Pela China, perdão, desculpa. Teve o convite. Manjando mais do que o Luiz, ó. Vai. Ó, louco. Você é o professor aqui também, pô. Mas já que vocês estão falando, desculpa desse... Você vê, mas isso aí, por exemplo, na África, lá, pô, o Sudão tem uma guerra, morreu já 9 mil pessoas, ninguém fala muita coisa. Que ele também está entrando na África, né? Esse novo... O pensamento... É uma guerra meio... É como era na época da Guerra Fria, né? Eles não faziam guerra entre eles, mas iam fazendo... Botava a galera pra fazer. Botava a galera pra... Botava os trouxas pra morrer. É a relação Irã-Hezbollah. O Irã não dá a cara... Mas exatamente. também... É isso aí. A relação Irã-Hezbollah. Mas você que esteve na Ucrânia, na Rússia, o que você acha que o Putin está agora pensando com tudo isso? Porque mudou, né? A gente tá falando de dinheiro que tá sendo... dando graças a Deus que ele saiu do foco. Exatamente. De cara dando graças a Deus. O negão pegou... Exato, ele tá dando graças a Deus porque as operações da Rússia na Ucrânia não vão... Lá há muitos crimes de guerra. O pessoal vai parar de prestar atenção naquilo ali. Mas eu acho que pro Putin ele vai falar, eu sou um negociador, quero pacificar, mas está fazendo guerra, está matando famílias lá do outro lado, né? O que eu queria trazer também é como que a guerra da Ucrânia já está influenciando, na verdade, essa guerra em Israel. A gente viu umas imagens de drones soltando bomba em cima daqueles tanques Merkava, os tanques principais de Israel. Lá, quando eu fui para a Ucrânia, não que os ucranianos soubessem fazer isso, mas tinha uma série de dinamitadores, o cara que mexe com explosivo, né? Então ele vinha, eu fiz amizade com um deles, e ele falou o seguinte, não, a gente vai fazer uma bomba aqui que o drone consegue carregar. Eles foram no torno, fizeram lá a bomba, botaram um explosivo militar dentro e compraram em loja de material de construção toda a parte de circuito. Inventaram lá aquilo ali, uma bomba que o drone pudesse carregar, e quando batia em um tanque pesado, ela conseguia destruir a blindagem do tanque pesado. Ou seja, uma solução que foi feita ali na hora, não pela população, pelos militares que estavam lá junto com os ucranianos. O que eu conheci era um alemão, por exemplo, que ele fez uma bomba dessa. E a gente já vê a mesma coisa acontecendo dentro da guerra de Israel. Muito possivelmente ali dentro da faixa de Gaza eles tenham contratado esses especialistas, esses dinamitadores, e estão lá, ensinaram eles a fazer bomba. Uma bomba dessa para destruir um tanque de $milhões custava $4. Putz, é uma miséria. Imagina. Não, foi o Luiz que eu perguntei para ele num dos linhas, que eu falei assim, cara, você já viu a propaganda do Hamas, como eles fazem os foguetes? Não. Eu falei, não é possível que para mim só falta pólvora com o que eu tenho no meu
meu quintal. Mas será que é verdade aquilo lá? Ele falou que é. Ele falou Eu não acredito muito naquele filme. Tem dos dois. O filme do Hamas. Que você vai... Ele falou que ele faz com tubos e conexões tigre. É o MacGyver. Nem o MacGyver fazia bomba. Lembra, Luiz? O Luiz explicou pra mim. Mas Falou, entrou negão, míssil é uma coisa, foguete é outra. Mas, ó, o Hamas tem a inteligência, e se tiver... A Aline falou que começou o ataque, um ataque cyber. Ninguém tinha mais a comunicação. Só o Hamas teria essa capacidade de fazer um ataque cyber em cima de Israel? Ajuda, né? Não, eu acho que o pessoal, em algum momento, eles estimam demais a capacidade cyber. A gente achou que, por exemplo, a Rússia, que tinha a maior capacidade cyber do planeta, depois dos Estados Unidos, ia conseguir parar a Ucrânia. Mas não conseguiu. Porque você consegue fazer um vírus para atacar um determinado... Cortar uma comunicação, alguma coisa. E você fica meses fazendo aquele vírus. Às vezes é mais fácil jogar uma bomba ali naquele negócio lá, e que seria a mesma coisa que o vírus faz. Mas a bomba você não ocupa. Você não ocupa. E você o problema é ocupar. O problema é ocupar território. É o que dá muito ibope pros hackers russos por causa do pessoal daqui. Dos hackers russos? A gente não tá dando muito ibope pra essa galera. Não, mas só respondendo, tem muito míssil que tá entrando contrabandeado. E aí quem que pode ter fornecido? E se aparecer drone daqui a pouco lá? Quem que faz drone? É o Irã. Sim. Se aparecer guerra de drone lá dentro, é muito provável que equipamento militar entrou ali escondido na faixa de Gaza por aqueles túneis, né? Não só os mísseis feitos ali com os tubos, mas bomba, míssil industrializado. O drone daria para colocar um monte, porque é leve e pequeno. Eu não me surpreenderia de quando começar essa invasão terrestre, você ter uma chuva de drones em cima dos israelenses. Eu não me surpreenderia. Mas você acha que eles têm... Porque o Israel pediu 10 bi para os Estados Unidos lá, que já custa caro uma guerra. Uma guerra custa caro. Não, é caríssimo. Vai desestabilizar toda a economia de Israel. Turismo, eles são muito dependentes do turismo e eles vão precisar, sim, de ajuda financeira americana. Os americanos têm dinheiro para fazer isso. Claro que isso vai ter um peso político dentro dos Estados Unidos, mas Israel vai precisar, sim, da sua... Mas agora chegando a eleição, né? Mas vai precisar de dinheiro. Vai precisar de dinheiro. Tem um filme muito bom, né? O Cães de Guerra, ele mostra, porque a gente tá acostumado a olhar só pra arma, né? A arma e a bala, ele mostra tudo, um monte de coisa. O MacGyver aí, ó. MacGyver. Esse aí é o filme do esgoto. Não, ali pra mim só faltou a pólvora, o resto eu tenho. Cano tigre, pô. Não é possível. Isso aí é pra... Aquele encanamento é um encanamento de gás que ia pra Gaza, que foi dado pela ONU. Aquele encanamento. Eu vi que eles pegaram aquelas bolsas de primeiros socorros da Unicef, né? Os terroristas. Isso aí, Piscite. Tudo vira arma lá. Quando eu olhei aquilo, eu falei, porra, pra mim só drone comercial. Aí você vira uma briga de enxameamento de drone. Aí o drone consegue fazer o papel que antes tinha que ir um cara rastejando pra falar onde é que tá o inimigo. Hoje em dia manda o drone e fala pra artilharia, o inimigo tá em tal posição. Então você usa elementos. Eu, quando estava na Ucrânia, o pessoal comprava aqueles walkie-talkies de pequena potência, porque não tinha equipamento de comunicação suficiente. Então você ia na loja ou você ia no país vizinho e comprava aqueles walkie-talkies de brincar. E era o walkie-talkie que o cara usava na guerra. Assim, você ia na Polônia, você comprava aquelas miras de caça para caçar bicho e o cara botava na arma para guerrear. Assim. Tudo que está na sua mão, você vai usar para fazer a guerra. E essa é uma tremenda propaganda, ó, porque ela parece aquelas propagandas do exército. Isso, I want you, né? É deles essa propaganda. Então, imagina isso, o jovem perdido da cabeça em tudo quanto é canto do Mas mundo. eu acho que Israel perdeu essa guerra naquela semana. Perdeu a guerra, o Mossad que tinha... Porque todo mundo se sentia muito seguro com isso. Não, isso nunca vai acontecer em Israel. Eles deixaram isso acontecer, não sei como, não tenho ideia, nem eles querem discutir muito isso. E agora eles vão ter que pagar essa propaganda na defender imprensa. A honra. Não. Eles vão ter que agora isso tudo que a gente está vendo, que coitado do palestino, é aquele pensamento, opressor e oprimido. Agora já é o opressor daquele povo que está lá tomando bomba na cabeça. Mas em Israel tá todo mundo unido. Ninguém o cara que era contra o Netanyahu... Mas sempre o mundo vai contra Israel, cara. Que é o antissemitismo que ele aparece nessa hora. Nessa hora...
Nessa hora ele sai... adormecida que eu isso falo. aí. Mas não tem como falar, nossa, foi bom, mas o fato do Hamas entrar lá, cortar a cabeça de criança, que é uma coisa assustadora e triste, que jamais a gente vai... Estão comparando isso daí como se fosse o segundo holocausto, é uma coisa horrorosa. Mas eu vejo a primeira vez, Emílio, as pessoas discutirem e saberem que o Hamas é um grupo terrorista e separar Hamas da Palestina. Sempre foi Israel tá atacando a Palestina, né? Pelo menos agora existe essa discussão. Tanto que se falava os mísseis que vêm da Palestina. Não eram os mísseis do Hamas. Exato. Eram os mísseis que... Israel foi atacada por mísseis da Palestina. Que não era nem da Palestina, que vem... Tipo, como se eles saíssem sozinhos. Tô atacando os palestinos. E eles vão tentar equiparar a narrativa, vão tentar falar que não, o ataque do Hamas é equivalente ao que Israel está fazendo. E não é equivalente. Não é. Essa é a questão. Foi um ataque terrorista. Israel não está fazendo um ataque terrorista, está fazendo uma operação de segurança. Ele está indo atrás dos terroristas que atacaram. Existe danos colaterais? Existe. Nós não deveríamos nem aceitar que tem danos colaterais, mas infelizmente a gente não inventou ainda um jeito de fazer guerra sem danos colaterais, né, Luiz? Essa é uma luta mundial. Isso as pessoas têm que ter muito claro isso. Você pode estar aqui no Brasil, você pode estar no Japão, você pode estar na Rússia, você pode estar no Irã. A conversa é muito simples. Aqui, o Israel versus Hamas, eles estão iniciando uma coisa que pode muito facilmente virar para o mundo inteiro. Porque a gente está vendo a luta de um país democrático, de um país de liberdade, de um país que aceita um monte de coisa que muito país que se diz livre não aceita, entendeu? Esse país está lutando contra o terrorismo. O mesmo terrorismo que está escravizando o próprio povo. Ou seja, se esse povo ganhar, ou se Israel deixar de ganhar, Israel não precisa perder. Israel precisa deixar de ganhar. Vai ser o suficiente para passar um recado. A gente já está vendo aos pouquinhos um valentão aqui, outro ali, querendo se aparecer, querendo se coçar em cada país. Para esse povo que está ali o dia inteiro num Twitter da vida, está ali o dia inteiro num Instagram da vida, para esse cara virar e olhar assim e falar, cara, eu quero ser um combatente, é assim, ó. Então, tipo assim, Israel não tem que dar só uma resposta. O Israel tem que dar a resposta. Assim como os Estados Unidos estão lá mandando dois porta-aviões lá, que é muito mais para segurar o Irã do que para ajudar Israel, porque até então tá os dois só olhando, né? Não, exatamente. Os dois só estão olhando. Tá todo o planeta inteiro olhando e falando assim, Israel, se vira. Mata os terroristas, cuidado para não matar os inocentes. Vai que a gente tá na retaguarda só olhando. Dá um jeito de fazer um corredor, dá um jeito de mandar... Porque a água que a Palestina bebe é a água que vinha de Israel, que Israel disse... Eu sempre sou... Desalinizava. A de Israel tirava o sal. Dessalinizava. Olha a doideira disso. Nós, que somos um país que tem rio até umas horas e nego aqui ainda morre de fome. Imagina o que é você conseguir sustentar o seu país com água e ainda mandar para o país vizinho que tem um grupo terrorista dominando, que taca a bomba em você. Um cara que desculpa, eu não vou lembrar o seu nome, ele foi entrevistado ontem pelo Jornal da Manhã, eu estava correndo na hora e ele falou assim, eu que moro no centro, de vez em quando a gente tem um anúncio aqui de bomba e tal. Agora, quem mora naquele lugar ali, pelo menos uma vez por dia, esse camarada ouve uma sirene onde ele tem que correr para um bunker. Uma vez por dia. E nós não estamos... Que nem o cara que mora no Rio vai falar, Manegão, aqui eu ouço tiro todo dia. Sim. Tá, mas lá o cara tem um míssil, tem um foguete. É diferente. Entendeu? É diferente, irmão. É diferente. Você pode sair. Esse cara não pode. Olha não é uma questão de comparar sofrimento. O nosso terrorismo aqui é diferente, né? É o nosso terrorismo... Porque o nosso terrorismo está atrás disso aqui, ó. O nosso terrorismo está atrás de dinheiro. O terrorismo de lá é uma coisa que tá aqui. Ideológico, teocracia. Tá na mente do cara. O cara não liga se ele vai passar a vida inteira dele só fabricando bomba. Mas ele precisa para justificar também armamento, dinheiro injetado. Ele precisa a cada 2, 3 anos jogar uma bombinha. Para poder justificar toda a grana e tudo que ele recebe. Você alimenta a indústria bélica. Por exemplo, a guerra da Ucrânia, a indústria bélica americana está ganhando um dinheiro absurdo, assim. Então, mas você sabe que eu tenho uma teoria, por isso que eu acho que é o Irã. A treta tá num acordo, tá na diplomacia que Israel ia fazer com a Arábia agora, ia fechar isso aí. Eu concordo. E eu acho que é isso aí, porque é o seguinte, se você for pensar bem, sempre tinha um foguete que sai lá do Hamas,
vai para vai lá para Israel, tem o Domo de Ferro, toca a sirene, vai no bunker, ninguém morre. Cai lá, às vezes tem um homem-bomba que vai lá, ele mantinha o poder dentro do território, né? O Hamas continuava sendo o Hamas, tanto é que nunca mais teve eleição, estão mandando lá e desmandando. Israel também está tranquilo. Por isso que Israel meio que relaxou. Quando você foi lá, você falou isso. Falou, porra, os guardas tudo no celular. Foi uma coisa que assim, é uma molecada. Portão aberto, né? Molecada, portão aberto. Virou. Lembra? Antes do 11 de setembro, voo, que você entrava com a mala, saía com a mala. Não era uma sensação. Você vai para os Estados Unidos, você vai na imigração, você vai para Londres, você vê um cara, um policial, um segurança, você vê do exército, você fica morrendo de medo. Óbvio, né? Eu tô falando uma coisa que eu vi. Os caras estavam com uma sensação muito mais tranquila. Você falou, ele falou. Ele falou, guarda tá muito baixa, só tem você xingou o exército. Não, isso daí eu jamais faria isso. Falou, olha, tá muito complicado. Tá com medo agora? Falou, tá muito fácil, tá muito E o que mais me impressionou de Israel, o que me impressionou mais de Israel foi o fato de uma população que vive entre cristãos, muçulmanos, e aí eu faço a pergunta invertida. Tem algum israelense na faixa de Gaza? É aceito? Alguém que é judeu pode morar depois lá? Tem? Agora o Hamas está falando que ele não tem reféns, que ele tem convidados, né? Então, nossa, então, meu amigo, acabou. Todo mundo comendo caviar e bebendo champanhe lá. Não tem como fazer um convite. Porque é uma coisa injustificável, né? É uma coisa que você não pode, não tem justificativa para isso, né? Do que eles fizeram na primeira semana. Não tem justificativa quando você... É uma coisa que eu nunca entendi no pessoal de esquerda, principalmente aqui do Brasil. É que porque a justificativa deles é falar assim, porque Israel está fazendo isso, está espremendo o povo palestino, tal, não sei o quê. Se o Hamas brigasse com Israel dentro do território palestino, seria uma coisa. Agora, quando você lança um foguete, porque não é um míssil tem destino. É isso que eu aprendi, até com você, né, Luiz? Que você que me explicou isso. Falou, nega, um míssil tem um destino. Um foguete não tem um destino. Um foguete é o seguinte, você fala assim, para que lado está Israel? Pra lá, beleza. Joga, é aleatório. Onde pegar, pegou. Tanto que teve uns que... Eles usaram essa tática também, né? Ali ali de Ucrânia e Rússia, né? De fazer o ataque com muito de uma vez só. E teve uns que o domo não segurou, que pegou em Mesquita. Olha isso, o foguete que pegou em Mesquita. Então, tipo assim... Como que você defende isso? É uma coisa que nunca me fez entender aqui. Por mais que o cara me explique, negão, mas isso e aquilo outro. Fala, irmão, você tá jogando uma bomba onde você não sabe que vai cair. Você vai pegar num irmão seu. Criança, se pegar. O cara coloca o filho pra estar dentro de ser escudo humano. Né? O cara nasceu com essa relação. O que a gente vai ver daqui pra frente vai ser uma tentativa de relativização. Sim. Mas Israel fez isso. Mas também, proporcional. Mas também, né? E transformar o Netanyahu em terrorista, não, como é que fala? Extremista. Também já tá rolando isso também. Tentar transformar o Netanyahu. Daqui a pouco vai ter os direitos dos terroristas. O que está saindo na imprensa, você pode falar, não, o Hamas realmente é um grupo terrorista, mas... Israel também está indo pesado, né? Era aí de pirono. Agora, é terrível. O terrorismo é um negócio... assusta demais. Porque é impressionante, né? Você vê que o próprio... No Bin Laden, né? Nos Estados Unidos, é uma coisa tão impactante. Né? O cara entrou nos Estados Unidos... destruiu a coisa mais impressionante. Que foi o quê? 20, 30 pessoas, né? O que você falou do Mossad, né? Porque imagina como tá a cara do Mossad agora, a partir do momento que os caras entram em Israel, filma o que estão falando. Que pra mim é a coisa mais maluca dessa história toda. Pra espalhar o terror, né? É filmar. Porque quando ele filma, quando um terrorista consegue entrar os terroristas na academia, que tem um que eles entraram na academia e tal, eles entrando nas vilas, nos bairros, e você filmar isso, filmar você sequestrando as pessoas, tem filmar. Prazer do cara ter um prazer. Em tirar a vida do outro. Filmar o cara vilipendiando um corpo. Você não tá só mostrando, olha como nós somos bons, você também tá falando, olha como eles são ruins. Isso aí. E esse é um recado que vai ficar estranho pro Mossad, porque o Mossad tipo...
muito por causa dos filmes, é uma referência. É uma referência. Não pelos filmes, pela história inteira que defendeu Israel. Não, digo na cultura pop. Sim. Mas você percebeu isso, Zuzu? Eu percebi. Muita na juventude. verdade é o seguinte, A juventude no TikTok. Sabe a coisa que mais me deixa triste, Emília? Porque Israel, quando eu andei em Tel Aviv, eu falei, cara, que país alegre. Eu vi as pessoas muito felizes em Israel, de verdade, assim. Você vê na praia, todo mundo misturado. E aí depois de 20 dias você vê estourar uma guerra dessa, é inadmissível. E mais assustador ainda, é ver um pensamento que é progressista, que defende causas legais, que tem muita gente quando tem o filme Califado, um cara que é da Suécia, e vai produzir. Olha o vídeo que o Hamas faz, olha a qualidade, tem GoPro, olha a edição de vídeo desses caras. Quem que tá fazendo esse vídeo? Não é um cara que mora lá em Gaza, é um cara que é um jovem europeu que busca essa causa, que fala, olha os oprimidos que estão fazendo com eles, e apoia terrorismo, e você fala, cara, a maior parada gay, o Sami sabe, é uma das maiores, é Israel. Eu fui com seu pai lá. Então, pelo amor de Deus, é assustador. O velho Oliova. O velho vovô Oliova. Cara, acabou Ele com o abria a discurso. parada gay nos anos 60. Ele abria vestido de médico. Sim, a gente sempre foi muito aberto, mas enfim. Então você que fica defendendo aí com esse pensamento aí muito mais da esquerda, você deveria abrir sua cabeça e saber que você jamais poderia viver em Gaza. Jamais. A coluna do Pondé é justamente isso. Ele fala o seguinte: vamos imaginar que o Hamas ganhasse a guerra, como é que a gente seria hoje? Porque o que a gente tem? Qual é a nossa cultura? É judaico-cristã. São os 10 mandamentos. É isso. Mundo ocidental, Todo mundo. judaico-cristão. Todo mundo, Honrar o pai e a mãe, todo não mundo matar. tem os 10 mandamentos e é uma coisa que a gente segue, querendo ou não, é uma coisa tá que Até ateu que tá, segue. tá na gente, né? Tá no sangue. Isso é humano, é humano. Isso, não roubar, ser um cara legal, Meter adultério, olhar o outro como você olha. Se é um princípio que a gente tem, a gente não pode perder isso aí. Isso a gente não pode perder. Se a gente perder isso, acabou a civilização. Até logo. Pode fechar as portas e vambora. Porque esse é que é o nosso... Não, você já viu os protestos o nosso aqui no Brasil? O nosso princípio é esse. Os protestos né? do PCO, né? Por isso que a gente senta, discute, conversa, você tem uma ideia, eu tenho outra, mas a gente se respeita justamente porque a gente tem o mesmo Deus. A gente tem... Os protestos do PCO, quando você olha a turma que tá lá, vem na cabeça isso, né? Falando, cara, se vocês estão aí exaltando o Hamas, mas se o Hamas ganhasse, metade de vocês ia tudo é um pra abraço. Só de olhar, você não precisa, só de olhar a galera, você fala, mano, metade era um abraço. E acho que o que o Emílio tá falando também é a questão da moralidade, né? Claro. Você não pode chegar e falar, não, a gente atacou, a gente fez os atentados terroristas porque a gente está sendo oprimido. Seria, os fins justificam os meios. Exatamente. Os fins não justificam os meios em nenhuma hipótese. De maneira alguma. Essa que é o princípio marxista. É o velho. É isso mesmo, é o velho. É o velho. Tá no livro. Tá no livro. 1848 funciona ainda. Turma lê o livrinho de cabo a rabo. É complicado, meu amigo. Pô, obrigado. Presença ilustre. Muito aqui. bom, muito bom. O Luiz, obrigado, viu, Luiz? Ó, entra lá, você tá lá na Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, isso. Obrigado pela sua participação. É sempre o uma honra, Alessandro, obrigado. nosso companheiro aqui da Jovem Pan, o canal do Negão começa daqui a pouquinho, que tá muito bom. Obrigado, viu, Alessandro? Obrigado aqui Tamo junto, a hora que chamar, pelo papo. Sempre é bacana você vir aqui. Tentar fazer bomba com cano. Não. Não brinca com isso, não. Eu vou fazer com a Manco, que é mais barato. A Manco! Eu considero a Manco é mais barato. No meu que outro o canal, Tigre. no meu outro canal, a gente tem um especial lá, o que fazer no fim do mundo. Vixe, eu vou voltar aqui. Depois desse vídeo... Tubos e conexões. Olha aí, fuzil. Muito bem, vamos pro break agora.